Boa tarde, meu nome é Natália Leandro, nós vamos para o C9, hoje tratando sobre central de material e esterilização. Então, eu vou precisar bastante aí do pouco, né, e muito da participação de vocês para que todas as dúvidas sejam sanadas. Eu espero que você esteja aí com a sua caneta, com o seu caderno, com o seu notebook, com onde você anota os seus rascunhos, faz ali as suas reflexões, que você possa estar aí, né, anotando tudo e principalmente as dúvidas que forem surgindo no percurso, tá bom? Boa tarde, Leti, seja bem-vinda. Então, muito bem-vindos. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, que vocês, como sempre, possam estar decididos a cada dia aprender mais para que vocês se tornem profissionais de excelência aí como técnicos de enfermagem. E eu vou falar para vocês como nós estamos carecendo de profissionais com excelência, como às vezes nós estamos carecendo de profissionais humanos, né? Eu tenho tido mais, assim, a visão de como paciente dentro do hospital, como acompanhante, e é tão difícil, né, a gente ver pessoas que muitas vezes não estão gostando muito do que fazem, é a impressão que passa, né? A gente acaba julgando que não é o ideal, porque ela também tem família, tem tantos processos, né? E vemos pessoas que são super dedicadas, que fazem realmente um trabalho com excelência, e pessoas que estão assim tão com pouco amor e alegria com o que está fazendo. Então, que vocês sejam pessoas alegres, felizes com o que vocês estão escolhendo para a vida de vocês, tá? Então, nós vamos ter a nossa aula síncrona, agora sobre CME, e nós vamos também abrir o SAEP, junto com o caso clínico, como eu falei para vocês, para nós começarmos aí a pensar no preenchimento, tá? Se você está com o seu SAEP, gostaria de saber se as pessoas conseguiram, ou fizeram no caderno, ou não conseguiram. Vocês podem sinalizar para mim no chat, por favor? A imprimir, lembra que nós tínhamos a impressão do SAEP, ou passar para o caderno, ou se não fizeram, por favor, podem sinalizar, não tem Oi, problema. Natália, Oi, tudo bem? tudo só. Renata, Opa, é que piscou a Solange aqui e você. Aí eu falei, teve um creque no meu cérebro, realmente. Pode sem falar. problema, sem problema. Então, Natália, eu estava tentando imprimir aqui, só que Ah, deu pau na minha impressora e eu não consigo imprimir agora esse papel de. tá, tudo bem então. Beleza, vamos pensar em outra possibilidade então. Imprimiu somente a página para preenchimento. Beleza, Jennifer. Mais alguém? Ok, Letícia, perfeito. Ótimo. Era só a parte do preenchimento. Mas de qualquer forma, a gente vai pensar aí na possibilidade de concluir essa tarefa amanhã. Então, tem aí um tempinho. A gente pode. Tá, a gente começa hoje, tá, Solange? A pensar nisso aí. E como temos algumas pessoas, e aí vocês vão preencher, e amanhã a gente. Porque assim, é muito extenso. Só para o preenchimento dele, a gente levaria provavelmente umas 2 horas ou mais, tirando todas as dúvidas. Então, eu vou iniciar com vocês, junto com o caso clínico. Vou deixar com. Se acaso, Natália, fica muito difícil para amanhã, a gente pode deixar para sexta, porque amanhã a gente tem a questão das plantas, né? Das plantas físicas do centro cirúrgico. Aí a nossa exposição, e eu tenho certeza que vão sair trabalhos belíssimos, como sempre, tá? Aí, o que vocês acham? Vocês querem que nós comecemos hoje? Eu dou o pontapé inicial e a gente conclui na sexta. O que vocês me dizem aí, por favor? Ou na segunda também, para mim é diferente, tá? Só não tenho certeza se sou eu na segunda, mas acho que é assim. O que vocês acham? Tá, beleza, então, Lauriane. Os demais, tem alguma objeção da gente? A gente começa hoje aqui, tá, beleza. Então a gente conclui na sexta, tá? Maravilha. Começamos hoje, eu explico para vocês como vocês vão fazer. Vocês façam em casa. Quem imprimiu, beleza, vai fazer. E aí a gente conclui na sexta. Eu quero ver como vocês fizeram, se vocês puderem fotografar, mandar para mim e tal, ou postar aqui no chat também. Vai de boa. Eu agradeço muito aos que conseguiram, também entendendo o lado aí de quem
de alguma forma não conseguiu imprimir, tá? Para que a gente possa estar aí fazendo juntos esse trabalho. E, então, vamos conversar sobre a CME, a Central de Material e Esterilização. Vamos pensar que antigamente, né, quando a gente estudou Florence Nightingale, quando a gente vai ver Ana Nery, como eu falei com vocês, que lá no museu, no Pelourinho, em Salvador, nós temos lá os objetos que a Ana Nery, né, fazia os seus cuidados. Então, era um facão para fazer aquela parte, né, de cauterização de feridas, era o urucum, eram coisas assim que, se a gente for ver hoje, os recursos que nós temos tecnológicos e tantos materiais, né, o máximo que se fazia de asepsia era passar no fogo, passar álcool, o que depois, mais tarde, a gente vem vendo, né? Ou a pessoa morria por ou não morria por uma sorte grande, ou morria de infecção também, né? Eu não sei o que era pior, a amputação, o tratamento, mas nós tínhamos aí essas questões. E o processo, o histórico que nós vamos ter da Central de Material e Esterilização é que no começo, por exemplo, nós tínhamos seringas que eram de vidro. E essas seringas, o processo que se passava, ela era utilizada em vários pacientes, não é? Assim como também tem hoje umas que são até mesmo de alguns anestesistas que eles gostam, que é aquelas de inox e tal. Mas não se tinha essa preocupação em fazer esterilização, não se conhecia esses processos que nós temos hoje. Então, hoje nós temos um trabalho excepcional, que é um outro universo também dentro do hospital, que é a Central de Material e Esterilização. E ao longo da história, a gente tem várias maneiras que vieram se fazendo essa esterilização. E o que a gente tem assim mais datado da nossa época para cá, é que vocês provavelmente já tiveram contato aí com estufas, né? A gente tinha aquele aquecimento que era utilizado até bem pouco tempo atrás para o processo de esterilização de instrumentais. A gente chega, às vezes, tem alguns salões de cabeleireiro, tem lá manicure, o que hoje não é permitido mais, porque constatou-se que a maneira que se utiliza a estufa, ela não tem o adequado aí, uma efetividade nessa questão de conseguir realmente eliminar os micro-organismos em sua totalidade, na sua forma mais resistente. Quando vocês estudaram um pouquinho hoje de microbiologia, a questão das doenças, né, as doenças transmissíveis e tal, a gente tem as formas, né, das doenças, como elas são transmissíveis, e a gente tem as formas esporuladas, que são as mais resistentes, né, que são os esporos, as bactérias. Então, não se consegue eliminar esses micro-organismos com esse processo de estufa, não é? Porque as pessoas também não deixam o tempo adequado, porque se deixasse o tempo adequado, e fizer também uma higienização adequada, você tem aí uma certa efetividade. Mas o problema, muitas das vezes, também é o mau uso, porque a gente tem, assim, profissionais, estou trazendo aqui para o nosso cotidiano, vai lá, coloca um pouquinho, esquenta o alicate, pega e fala que foi esterilizado. Isso não é uma realidade. Tanto é que você nunca deve ir para o salão usar materiais, a não ser que você tenha garantia que foi feito o processo de esterilização desses instrumentais, que são cortantes e podem também ser transmissores aí de doenças. O certo é você chegar num salão, né, é você receber seu kitzinho esterilizado, com os indicadores mostrando que foi ali realmente esterilizado, para que você possa usar com segurança aquele instrumental daquele lugar. E é assim que é feito também, quando a gente vai pensar lá na sala cirúrgica, quando abre a caixa, então são esses comprovantes que vão ser anexados no prontuário do paciente, que vai dar a garantia que aquele material foi processado da maneira certa, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco em cima dessa RDC 15, que é de 15 de março de 2012, que vai falar sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e da outras providências. Então, quando se fala de CME, nós temos todo um processo. O instrumental, que ele é reutilizável, ele passa por um processo. Então, tem as etapas do processo. E as etapas do processo vai ser a limpeza, a desinfecção e a esterilização. Então, é esse processo que o instrumental passa, que toda essa legislação, ela vai orientar aí da maneira que ela deve ser feita. Então, hoje, nossa proposta vai
vai ser a gente falar um pouco da CME, não vou falar na totalidade, porque é muita coisa, mas hoje falar da estrutura física da CME, mas quais os profissionais que compõem ali a CME, e também como que são classificadas as CMEs, tá? Então é importante guardar esse CME, que a gente sempre fala, né, assim, o apelidinho, mas é Central de Material e Esterilização, ok? Vou já de início colocar um videozinho para vocês, para que vocês possam já ter um pontapé inicial aí do que é esse universo, né, que é um universo também. Dentro, a central de material, ela pode ser, né, esterilização, ela pode ser centralizada, ela pode ser descentralizada, tá? Só um pouquinho que eu vou aqui já colocar o linkzinho para que vocês possam ver. É 5 minutos de vídeo, tá? É um vídeo da Unimed que eles fizeram. Então, é um vídeo comercial, não é um vídeo do Ministério, mas que eles levam muito a sério aí as regras, né, para o funcionamento, ok? Tá o link aí, gente. Se não abrir, por favor, sinalizem para mim, tá?
Oi, meninas. Ai, que bom, né? E aí, o que que vocês acharam do vídeo? O que que vocês acharam? Sim, legal. Entendi. Eu acho que é como você falou no início da aula. É um dos processos mais importantes que acontece dentro do hospital. Porque já pensou começar uma outra cirurgia com material contaminado com o sangue de um paciente anterior? Complicado, né? Demais, Solange. Muito, muito, muito. Olha só, Leti, essa questão que a Solange falou sobre a responsabilidade, né, do processo, e é porque, assim, o que que eu posso dizer para vocês? O nosso trabalho na área da saúde, Letícia, realmente, a gente não imagina, né? Sim, Jennifer, e é um campo muito bom também de trabalho, muito, assim, porque requer pessoas, né? Isso, Isabela, importante, tem que dar atenção muito especial. Eu troquei, tá? É porque eu acrescentei uma outra coisa, aí vê se tá aparecendo aí agora. Tá no slide 4, tá, Jennifer? É o seguinte, quando a Solange, nós da área da saúde, nós temos alguns problemas que, quando eu contamino o material, por mais que eu seja uma enfermeira, que eu seja um técnico, não tem como nós fazermos o tempo todo o nosso procedimento com alguém do lado vigiando. Até mesmo nós, como professores, quando nós estamos com vocês nos estágios, a gente crê que vocês receberam toda uma orientação e que a partir do momento que você, vamos dizer que você já está no estágio, nos últimos estágios. E acontece muito às vezes. Você tem plena, muito não, desculpa, até que acontece pouco. Mas assim, você tem plena consciência e foi ensinado, aprendeu que para você fazer um curativo, se você não tiver as pinças e você for usar luvas estéreis, se essa luva contaminou, eu não posso fazer o curativo, continuar o curativo com essa luva. É muito sério, Renata, muito sério. Eu não posso. Quem vai ver se contaminou? Quando são as primeiras práticas, às vezes vocês não têm muita noção. Porque abre o pacote, aí a gente está falando para vocês, trabalha no centro do papel. Não sei se vocês já chegaram a abrir luva estéreo e tal. Trabalha no centro do papel. Aí, sem querer, você tá tão ali, às vezes, tenso, porque a ansiedade, tantas emoções ali, né, como diz Roberto Carlos, que você fica lá, de repente você toca na superfície e você nem nota que você tocou. Então, a gente que é o professor, tá ali nas primeiras vezes, a gente vai acompanhar vocês ali e vai sinalizar para você, ó, vai ter que trocar a luva. Fala discretamente, tal, por quê? Nem questiona, né? Não chegou a abrir? A gente pode fazer isso, viu? Tá? Se vocês quiserem ao vivo, vocês podem fazer em casa e eu faço aqui. Comprar uma luva estéreo para eu ensinar vocês a calçarem. Vocês aprenderam, pelo menos, como que é a luva? Não chegou a abrir o pacote? Porque não fez as práticas, né? Que a gente entrou pro remoto. Foi isso? Porque eu acho que... Eu não sei se vocês tiveram essa aula. No, foi? Não, não tivemos. A aula. Da luva estéreo? Aula de como calçar as luvas? Não chegou a Ah, ter, eu não né? lembro, eu acho, Não deu tempo. acho que não. Tá. Não deu tempo. Então, assim, a gente pode ver ainda nessa UC, ver o dia para nós fazermos a prática. Só que aí eu vou ter que vocês vão ter que abrir a câmera para eu ver se vocês estão fazendo certo, tá? A gente combina direitinho. Aí o que que acontece? Quando eu vejo que o aluno ele está com a consciência, ele mesmo, vocês mesmos sinalizam, né? Ó, professora, eu contaminei e tal, e fica ciente disso. Muitas vezes depois que eu vejo que vocês já estão um pouco mais seguro, tal, tô aqui no mesmo quarto. Às vezes a gente está com 2 pacientes. Ó, você vai fazer um curativo simples, vai fazer com luva estéreo.
E é muito chato quando chega o colega que estava acompanhando, que eu ponho às vezes em dupla, né? Para poder ajudar a abrir um pacote de gás, sei o quê, e o colega que chega e fala assim, ah, contaminou, viu, professora? E fulano não trocou a luva. Gente, quando contamina, eu tenho que entender, sou eu e o paciente. Não é verdade? E o dano que eu posso causar nesse paciente. Mas, às vezes, é uma fração de segundo. Eu vi que você já está fazendo o procedimento corretamente, tal, e você decide que você contaminou e você não vai trocar a luva. É complicado, porque é a questão ética, bioética, que vocês estudaram lá no começo. E isso acontece em todos os setores. Assim como a gente tem um cirurgião que ele está na diérese e ele vai, e quando ele vai fazer a síntese, ele de alguma forma contaminou a agulha e ele quer continuar fazendo a sutura, ou ele rasga, ele contaminou a agulha, né, lá, e ele continua fazendo a sutura. Ele rasgou a luva e ele continua fazendo o procedimento. Então, isso tudo tem em todos os setores. Instrumentador, todo mundo tem um momento que você vai ser confrontado ali entre a sua responsabilidade com o que você faz e o risco que você coloca o paciente e a sua decisão. Eu acho que até o que a Cora Calani faz, você decide, né? Então, é verdade. Aham, é verdade. Também, pode ter. Ah, mas isso aí depois acaba ficando tranquilo, viu, Isabela? Depois eu explico um pouquinho sobre isso. Então, o que que acontece? A gente tem a decisão, né, ali. E com a CME, quando a Solange falou sobre a questão do material, quando ele é lavado lá, o profissional, ele deve saber que o procedimento que ele está fazendo é de suma importância para que não haja riscos para a vida do outro. E aí é a complexidade, porque o enfermeiro, porque a pessoa que comete erros, né, e ela continua não acontecendo nada com ela, e ela continua não voltando atrás, uma hora vai ser pega. E assim, na sua imprudência no que ela está fazendo. Então, quem vai trabalhar na CME geralmente são profissionais que já têm bastante tempo na instituição, as pessoas conhecem o caráter dela, o trabalho dela, a ética dela. Então, tudo isso tem que ser pensado, justamente pela relevância que tem. Muitas pessoas valorizam pouco a CME porque não tem paciente, mas se todos os pacientes são cuidados pela produção da CME, porque lá dentro não tem paciente, mas tudo que sai dali vai para um paciente. Então, é extremamente importante aí isso que vocês falaram, o cuidado, que um vídeo mostrou também. Como todos os locais, né, do serviço de saúde, a gente vai ter algumas orientações para a construção dessa CME. Então, nós temos aí, a entrada do material sujo. Aqui tem 2 janelas. Geralmente, no hospital, quando é um hospital de grande porte, tem que ter uma escala do horário de levar material para a CME, para que não haja congestionamento e aumente riscos. Então, geralmente, assim, tem lá, período da manhã, de tanta hora. Eles podem separar por setor, depende como é a organização da instituição. Então, tal setor vai vir nesse período no plantão da manhã, o outro setor, dependendo do fluxo de materiais que sai dessa unidade. Então, centro cirúrgico, tal, central. Aí tem um horáriozinho lá que pode estar entregando material ou retirando também. Esse material, ele tem a origem nas unidades. Então, por exemplo, sai lá da sala operatória, dentro do centro cirúrgico tem um expurgo, então esses materiais vão ficar dentro do expurgo do centro cirúrgico, e desse expurgo do centro cirúrgico, ele vai para o expurgo da CME, tá? E aí nós temos os profissionais que geralmente são elencados. Na enfermaria, nós também temos o mesmo processo. Quem é o profissional que fica para reposição de materiais vai ser o técnico, o auxiliar, e tem escalinhas diárias que o enfermeiro vai fazer. Então, ele vai colocar, no caso, o enfermeiro vai lá,
e escala, por exemplo, a Lauriane. A Lauriane vai ficar cuidando de reposição de material. Às vezes fica assim, quem vai ficar no expurgo tem que organizar o posto de enfermagem, né? Carrinho de banho, um monte de, assim, umas coisinhas, porque aí ele não vai ficar no quarto, ele vai ficar para esse apoio. Ou fica no quarto com o paciente e vai também trabalhar, depende tudo como que é a dinâmica da instituição e do enfermeiro também junto com a equipe, porque a equipe também fala como que ela quer, como seria melhor. E aí ele fica assim, para farmácia, para pegar essas coisas fora da unidade. Aí tem um horário de fazer, fala assim, vou fazer o expurgo, Você vê muito assim, às vezes, eu vou fazer o CME, então o profissional vai pegar comadre que foi utilizada, se fez curativo, usou cubarrim, se usou pinças para fazer o curativo, então tudo isso vai estar no expurgo. Material de oxigenoterapia, então máscaras de nebulização, máscaras de oxigênio, são todas coisas que vão ser processadas. Então, lembrando de artigos, né? Nós temos artigos hospitalares que são descartáveis, de uso único, e temos os artigos que são processados, que vai se utilizar mais de uma vez. Então, o artigo, me dá um exemplo aí, qual que seria um artigo descartável de uso único? Por favor, coloquem aí no chat. Vocês estão bem, gente? Aí eu caí do... Como é que tá a internet? Como é que tá o Jutins? Um exemplo de artigo que nós temos descartável de uso único, agulha, né? Nós temos a seringa, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai aspirar, né, o paciente, esse catéter de aspiração, ele é descartável. Já o catéter de O2, tipo óculos, né, ele também vai ser descartável, mas ele não é assim, a gente tem que tomar cuidado. O catéter tipo óculos, ele é descartável também de uso único. Mas já a máscara, não, a máscara ela é processada. Então, tudo vocês têm que tomar cuidado. Aí, o que acontece? Esses materiais têm um horário de eu levar lá para a CME. E ele tem a entrada. Então, a entrada desse material... Vocês, como viram no vídeo, se eu não me engano, ela fala que o material tem que ser unidirecional. Então, olhe bem aqui na planta, que a entrada do material é por aqui, não é? Aqui vai ser que é a entrada do material sujo, né? Aqui tem um elevador, depende de como que é a estrutura. Aí nós temos banca de material variado, aqui luvas, bancada. Só que aqui vai ser feito também a área de limpeza, porque já entrou no expurgo aqui, vai ser a área de lavagem desse material. Aí esse material aqui já vai ser preparado, ele vai ser, vai avaliar esse material se ele está com algum dano, tal. Aqui tem a área de preparo para a esterilização. Então, aqui tem rouparia, tem bancada do material que é da anestesia, tem luvas, bancadas de material variado, tá? E aqui também é um setor fechado, a CME. Ele assim, às vezes a gente até consegue entrar, não é tão fechado como... Às vezes, quando eu ia fazer visita, né, de campo, mostrar para vocês, a gente consegue entrar até uma certa área, né, ali para mostrar a parte interna. Depende do hospital, mas ele é um setor mais para fechado. Então, entra no vestiário, vai colocar roupa privativa, tá? O vestiário masculino e feminino. E aqui a copa, posto de enfermagem. Então, gente, o material, ele não pode vir para cá e voltar. Ele é unidirecional. Ele entra por aqui, ele tem que seguir um fluxo único, tá? Então, aqui vai ser a área de preparo, aqui a área de esterilização e aqui a área de distribuição. O material que está esterilizado, processado, embalado, tudo direitinho, ele não pode cruzar neste ambiente, dentro da CME, com o material sujo. Ele vai ter que sempre... entra de um lado, que entra o material sujo pelo expurgo, e ele só sai em outra área, né, seguindo um fluxo, que é a área aí que sai o material limpo e esterilizado, tá? Então, seria isso. Quando nós temos aqui o profissional que está trabalhando dentro desse setor, ele não pode sair, né?
Ele está trabalhando todo aqui, no caso, o plantão dele vai ser aqui dentro. O profissional que está aqui, ele tem que ficar aqui, às vezes acontece, né? Mas se ele está no expurgo, ele não vai aqui para a área de material, porque a não ser que ele troque toda a roupa, tome banho e tal, para ir para esse lugar. Mas ele fica geralmente no plantão no mesmo lugar que ele assumiu. Não quer dizer que a vida toda ele vai trabalhar só na área de limpeza, não, vai diversificando. Mas ele chega no plantão ou ele fica em uma dessas áreas. Tá? E principalmente a área de distribuição, esse profissional aqui tem que ficar só nesse local. Por que isso, gente? Para não contaminação desse material. Tudo isso é um processo, um fluxo que se comprovou através de estudos que não coloca em risco a integridade e a qualidade desse processo. Então, por isso, nós temos aí essas características. Voltando para a estrutura física da CME, ela também vai ter atributos como o centro cirúrgico. Nós vamos ter lá o chão lavável, sem friso, paredes também laváveis, né, cantos arredondados. Por quê? Para melhor a higienização desse ambiente e que também seja garantido aí uma limpeza terminal eficaz nos dias que vai ocorrer. Então, nós temos aqui uma planta simples aí dessa central de materiais e aí o fluxo que se deve obedecer. Tudo bem? Então, ela tem que ser... O fluxo deve ser unidirecional, tá, gente? Sempre lembre disso, cai muito em concurso, né? O fluxo do material deve ser unidirecional. Ok? O que quer dizer isso? Unidirecional em uma direção única. Ele não pode ir e voltar. Ele deve sempre obedecer um fluxo único. Tudo bem? Compreenderam aí essa parte? Ok. Tranquilo? Tranquilo? Maravilha. Então, CME significa o que mesmo, gente? CME significa... CME significa... Central de material esterilizado. Isso, esterilização ou esterilizado, também tá correto, Gabriela, tá? Geralmente eu falo assim, central de materiais e esterilização, porque tanto a gente vai ter um material lá, né, disponível para nós, vamos levar os materiais que estão sujos para todo o processo, e aí a gente também pega o material depois lá. Então eu faço o expurgo da minha unidade, levo todo o material sujo. Também pego, né, o material limpo. Então, a gente tem que estar sempre aí, né, entendendo essa dinâmica. Ok? Tranquilo? E essa central de material de esterilização, ela tem várias formatações. Hoje nós temos muitas empresas terceirizadas que fazem isso. De repente, o hospital, ele tem, pelas contas dele, ele acha melhor que esse material seja esterilizado fora do que dentro, porque... por várias coisas. O certo é que a central de material de esterilização, ela também deve ser uma unidade, lembra lá do centro cirúrgico, né? Ela deve estar próxima ao centro cirúrgico, UTI, porque temos, às vezes, necessidades de materiais para uma intercorrência, e aí ele tem que estar fácil, ela não pode ser lá longe. Agora, nós temos realidades, por exemplo, em Campinas, que eu fui numa unidade... a CME, porque tem a CME lá, e eles tentam fazer, por pequenininha que seja, tem que se obedecer esses critérios, né, de ser unidirecional. E aí, tem lá uma autoclave, tá lá, bonita, grande, linda a autoclave, né? Faz 5 anos que tá lá sem consertar. Porque nós temos essas questões, né, de licitações para a gente conseguir liberar o recurso para o conserto. Outra hora, não temos técnicos disponíveis que saibam essas tecnologias. E existem várias complicações. E como acontece, eu já estive em uma unidade
Então, ela trabalha com o material dela, por exemplo, tem curativo, tem retirada de pontos, tudo tem que ser esterilizado, correto? Tem o odontólogo, também tem que ser. Estou falando de atenção básica. E aí, esse material, pacotes de gás para curativo, kits de sondagem vesical, cateterismo vesical de demora, tudo isso tem que ter o material estéril. E como eles fazem? Muitas das vezes eles fazem o processo de lavagem, né, de limpeza, às vezes de desinfecção, eles fazem a verificação dos materiais, faz o empacotamento e manda para outra unidade para realizar a esterilização, porque a autoclave lá está funcionando. Então, às vezes, quando eu estava numa unidade, tinha várias caixas de instrumentais, de materiais, que eram porque lá a autoclave estava funcionando, então o material já vem acondicionado, empacotado, tudo eles colocam, fazem a ciclagem na autoclave uma vez ao dia e volta para a unidade de origem. E o que acontece? Que se não voltar esse material, se houver algum problema nesse processo, não tiver uma organização direitinho, os pacientes, os usuários da unidade ficam lá sem condições de fazer um curativo e fazer as técnicas básicas que a unidade oferece. Tirar um ponto, várias que precisa desse material, tá? Então, nós temos aí essas complexidades no serviço de atenção primária. E também, muitas vezes, acontece em hospitais de pequeno porte. Também já vivenciei isso. O hospital tem lá uma gama de materiais que tem que ir para uma outra unidade onde está funcionando a autoclave para que faça o processo lá e venha esse material. Então, o carro da prefeitura leva e assim por diante. Então, são os dilemas que nós temos no serviço público. O que é diferente numa unidade que é já privada, já tem aí outro aporte, né? E tem hospitais que não sobrevivem de forma alguma se não houver uma central forte, bem organizada com seus processos. Vocês imaginam o Unicamp, né, a central de materiais da Unicamp, como que isso não é uma cidade, né, para ali, para suprir todos os setores, como acontece de materiais para as práticas. Então, nós temos aí essas realidades que deixam de ser uma central de material porque vai se fazer em outro lugar e não naquele lugar ali que é mais próximo, que seria o ideal. Aí, por isso, aí, por exemplo, dependendo da dinâmica da unidade, o paciente só vem 10 horas para fazer o curativo porque o material só chega às 8. Aí tudo interfere no fluxo e tem que ser muito bem organizado, ok? Mas vamos falar em aspectos gerais, como que a CME ela pode ser organizada. Ela pode ser um serviço descentralizado. Então, nesse tipo, cada unidade hospitalar possui um CME próprio, né? Responsável pela limpeza e esterilização dos materiais que utiliza. Então, descentralizado, cada hospital tem a sua CME, ou também tem setores que têm a sua CME. Um hospital grande, muito grande, ele pode ter a CME lá do centro, que só atende o centro cirúrgico. Eu não sei como que é aí na Unicamp, mas pode ter uma CME só para o centro cirúrgico, tem outra CME só para unidades, sei lá, né? Então pode ter descentralizado, tem as CMEs próprias de cada segmento. A gente tem a CME semi-centralizada, que ela vai ser, cada unidade faz o preparo inicial do material sujo que foi utilizado e encaminha para a esterilização em outro local do hospital. Foi como eu falei para vocês, tanto dentro do hospital, pode ser isso, né? Faz, como eu falei agora da unidade básica, também seria semi-centralizado. Faz toda a limpeza, a verificação da qualidade desse material, faz o empacotamento e depois leva para outro local para realizar só o processo de esterilização. Isso seria um serviço semi-centralizado. Isso pode acontecer com hospitais também, com empresas, né? Então, o hospital, ele pode mandar para fora, como tem alguns materiais que pode mandar para fora, e aí, mas ele fez o primeiro momento do processo ali dentro da unidade, que é a lavagem e o acondicionamento, tudo. E centralizado, todos os materiais dos hospitais são preparados, esterilizados e distribuídos em um único CME, ou uma única CME, que atende a todos os setores, como eu mostrei na imagem, tá? Ali já seria um mais centralizado.
e é o tipo mais utilizado atualmente, pois ele é centralizado, permite padronização das técnicas de esterilização utilizadas, maior eficiência e segurança dos processos, melhor controle dos materiais e economia para o hospital. Então é isso, a gente tem serviços de CME que podem ser oferecidos de maneira descentralizada, serviço semi-centralizado e serviço centralizado, tá? No Hospital Mário Gatti, eu fui no centro cirúrgico, como eu falei para vocês, e a CME, ela era centralizada, só que ela tinha uma comunicação com o centro cirúrgico. Ela distribui ela é centralizada, né? Mas ela tem um outro local também de distribuição que ele tem uma partezinha que ele está ligado com o centro cirúrgico. Tem uma portinha lá, onde é esse local de distribuição, tem uma portinha lateral que atende o centro cirúrgico também, obedecendo o mesmo fluxo, né? É como se fosse um cômodo grande, com uma janela para o hospital, os outros setores, e uma janela exclusivamente para o centro cirúrgico. Aí é uma modalidade também, uma maneira que eles organizaram ali para os serviços, tá? E quem trabalha na CME? Então, quem trabalha na CME, ela é uma equipe exclusiva, tá? Então, a gente tem um enfermeiro coordenador, né? E tem o enfermeiro plantonista também, técnicos de enfermagem que são capacitados para desempenhar essa função. E aí a gente vai ter uma análise, você vai ver que são pessoas que estão, como eu falei para vocês, tem um perfil de estar mais tempo na instituição, pessoas que têm um perfil para um ambiente fechado, isso tudo deve ser avaliado, porque é um ambiente fechado, né? E você tem que ter precisão no que você faz. Então, aqui é um ambiente depois da lavagem, gente. Tem a lavagem, que é o primeiro processo ali no expurgo, né? E depois esse material vem para ser seco, e aqui são as lupas para verificação da qualidade desse material, se ele está apresentando algum tipo de defeito, ou também a lupa, na verdade, mais importante é ver se tem sujidade no instrumental, tá? Então, por exemplo, uma pinça, como vocês trouxeram, a Kelly, você tem uma cremalheira, que são os dentinhos na ponta. Ali pode ficar, porque ela é uma pinça hemostática, então pega estrutura interna do paciente, pode ficar vestígio de pele, sangue, aí se não faz uma boa escovação, você vai ter aqui, faz o controle, né, visual aí do material, né, de como tá a qualidade da lavagem. Então, você vê que os profissionais precisam trabalhar com roupa privativa do setor, estar com os equipamentos de proteção individual, e aqui também a gente vai ter a parte da montagem das caixas, tá? Das caixas cirúrgicas. Então, tem uma caixa de instrumental que é própria para a cirurgia de cesárea. Então, você vai ter aí, né, a caixa de cesárea, e os instrumentais principais que são utilizados vão estar dentro dessa caixa, que é uma caixa inox, que ela tem várias perfurações para que o gás ali, o vapor, né, entre na hora da esterilização, certo? E eu vou passar aqui um outro videozinho para vocês também agora, que também vai mostrar, são os próprios profissionais do setor, que vai falar um pouco sobre o processo de esterilização, tá? Ele vai falar um pouquinho aí das rotinas deles. Aí vocês assistam, e assim que vocês terminarem de assistir, vocês me dão um ok, por favor.
Natália? Oi, Natália. Se você estiver falando, seu microfone está fechado. Ah, para variar! Uhul! Oh, Deus, tenha misericórdia. Desculpa. E aí, o que vocês acharam do Eu vídeo? Viu os adorei. profissionais? Que lindos, é? Ah, eu fico tão feliz. Sim, é. Uhum, exatamente, né? Dá uma sensação de alívio quando você vê profissionais empenhados em fazer e que os processos, né, obedecem toda a questão de uma cirurgia segura, né, Letícia? Quando abre a caixa de instrumental dentro da sala operatória, é critério hoje, né? E também entra lá naquele aquele check-in, check-out, tudo tem que o indicador que a gente vai ver, né? Os indicadores, os integradores que estão dentro da caixa que garante que aquele material realmente passou pelo processo de esterilização, ele tem que estar lá anexado, como eu falei para vocês, no prontuário do paciente, tá? E o nome também do profissional que fez a embalagem, a gente vai entender tudo isso aí. Porque se houve um erro, o paciente teve uma infecção severa, né, tudo isso, vai se fazer uma investigação quando o hospital leva a sério a acreditação, né, para diminuir os níveis de infecção dos seus pacientes, e aí eles pegam, faz uma investigação para ver o que aconteceu para aquele material estar em condições inapropriadas. Pode ser a técnica, o erro na técnica, né, do cirurgião, pode ser o erro do instrumental, então tem que se investigar para inibir esses processos, tá? Então, nós temos aí essa responsabilidade, né, dos profissionais que atuam nesse setor, tá? Bom, vou falar um pouquinho para vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Desculpa, eu acabo me empolgando e vocês quiserem falar, tá, gente? Está à disposição, pode me interromper aí tranquilamente, tá? Quiser falar o que vocês acharam mais legal, tudo. Nós vamos ver, então, essa RDC é a 15, que eu estou projetando aí para vocês, que eu comentei no início, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e da outras providências. Então, nós temos aí, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, vem com todos os protocolos, né, com o objetivo de que possa garantir a saúde aos profissionais, né, também ao paciente e aos profissionais envolvidos. Porque quando eu também trato do processo para que haja dupla proteção, tanto para o paciente, o profissional também não pode ser esquecido, não é, gente? Ele também aí é parte primordial para que a gente trabalhe com saúde. Eu só quero mostrar para vocês que aqui tem algumas definições e ao longo dessas aulas que vai se falar de CME, nós vamos tentar entender o máximo possível de todas essas questões. Primeiro vem aqui as definições, igual a gente viu na aula lá de sexta-feira, o quanto que é importante nós irmos na definição para a gente usar a terminologia correta. Aqui eu tenho centros de material e esterilização, viu, Gabriela? Porque assim, a gente tanto fala central como centro, não está incorreto. Mas nessa legislação aqui você vai encontrar o pessoal usando mais o artigo masculino, o CME, e são essas as particularidades que existem também. O que aqui vai falar, se vocês puderem depois dar uma lida também, uma olhada, eu vou disponibilizar lá na nossa pastinha, e nós vamos estar entendendo o que quer dizer cada item desse, né? Hoje, eu quero que vocês entendam mais sobre a questão aqui na seção 1, as condições de organização do CME ou da CME. Nessa resolução, eles definiram que existe a classificação do CME classe 1 e do CME classe 2. Natália, o que será a diferença desses CME, desses centros, né, de material e esterilização? A classe 1 é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, tá? Semicríticos e críticos de conformação não complexas, passíveis de processamento.
Tem alguns materiais que eles são mais complexos, eles precisam de uma tratativa diferenciada. Então, na classe 1, vamos trabalhar materiais mais simples, né? Que não requer aí um instrumental, máquinas de muitas tecnologias por causa das ranhuras, às vezes, do instrumental. Muitas vezes nós temos materiais que eles têm uma parte que é de metal e tem outra parte que é plástica. Como que se trata isso? Vocês vão entender também. E temos a CME de classe 2, que é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. Então, são possíveis esses processamentos, né? Nós temos aí depois, vou estar passando para vocês quando a gente for falar dos materiais, né? Quais são essas classificações, o que é o material não crítico, o que é semicrítico, o que é o material crítico. A gente já entende um pouco disso, né? Quando a gente fala de áreas também, né? A gente falou lá quais são as áreas de criticidade dentro do hospital, né? A gente também tem essa classificação dos instrumentais, que vai ser assim definidos. E nós temos alguns equipamentos que requerem aí uma atenção especial. Então, nós temos essas duas classes de CME. A classe 1, né, que vai ser os artigos críticos de conformação não complexa, e na classe 2, eu já vou ter o processamento desses materiais de conformação complexa, que também vai ser feito aí. Então, a diferença maior é isso aqui. Voltando a falar para vocês, curso, tá? Muito frequentemente, em provas também. A gente tem aqui uma pequena diferença, não é? Críticos de conformação complexa. É a diferença do que está escrito e que faz a grande diferença, né? Na verdade, a classe 1 para a classe 2 seria isso, o item de diferença, que é ela processa esse material crítico, o material não crítico, semicrítico e crítico de conformação complexa, tá? Então, ele faz os dois. E aí nós vamos estar estudando essa RDC também para entender toda essa dinâmica, ok? Tá? Voltando aqui. Pronto, Lê? Legal. O que você achou aí do vídeo? O que vocês aí acharam do vídeo? Já, se quiser comentar, tá à vontade. Mas hoje foi essa apresentação aí da CME, ou do CME, dependendo do gosto, né? E vocês entenderem a complexidade e a responsabilidade que nós temos mediante a esse setor e ao trabalho neste local, ok? Tá? Alguma pergunta até aqui? Vai ter sequência essa aula? É isso que eu estou entendendo? Sim, não, porque nós vamos tratar hoje não tudo, porque são muitas coisas só. A gente vai falar sobre a questão da esterilização, tudo isso, tá? Ok. Tá? Então, assim, pensando na CME como um setor dentro do hospital, a gente tem aí, né, essas particularidades desse setor, que ele é um setor fechado, que ele vai acontecer o processamento, e que esse processamento a gente vai ter, né, o resultado desse processo vai ser a questão aí do material estéril para todas as práticas, tá? Porque a gente voltando aqui, por exemplo, para o cronograma da gente da semana, a gente vai ver lá que, né, amanhã eu dou continuidade, porque tem vários itens para se tratar dentro da CME. Eu ver aqui só para eu abrir aqui o cronograma novamente, para a gente estar... Vocês chegaram a dar uma olhadinha no cronograma semanal? Sim, Natália, bem que eu fiquei pensando como que você ia passar 90 slides. Eu falei, nossa, a aula vai acabar. Eu tô pensando que a gente ia ficar até A aula vai meia-noite. acabar às 6 horas. Vocês são muito espertos, viu? Esperto, né, com o Daniel? Todo mundo murcho, acho que era isso, né? Mas, ai, gente, como é que vai? Não, é porque a aula tá ligada, elas estão ligadas mesmo, mas Ai, não consigo abrir o cronograma aqui para eu ver. Espera só um minutinho. Abriu aqui. Então, só para a gente reiterar, hoje eu comecei essa apresentação, né, falando aí, né,
A questão também que a gente tem é que ela é um local também climatizado, né? Deixa eu complementar aqui o que a gente tem na. Não precisa ficar assustada, porque aqui tá todo o conteúdo. Isso aqui que eu postei para vocês é a questão da organização. A gente tem a questão da limpeza dos locais, que deve ser feito diariamente, né, dentro da CME ou do CME. Nós temos também a questão da climatização, lá também vai ser como no centro cirúrgico, tem que ser baixas temperaturas para que a gente possa ter aí menos proliferação de organismos, então vai ser baixa temperatura. E nós temos ali também o local, que vai ser a sala de expurgo, como eu falei para vocês, o preparo, como eu mostrei a foto, a esterilização e a guarda desses materiais. A CME tem que ter esses setores para atender as necessidades do hospital, ok? Então, o primeiro local qual que é? Vamos lá, sem colar, fala aí, vamos ver como é que tá aí. Qual que é o primeiro local que o material chega na CME? Oi? No expurgo. No expurgo, certinho, meninas, isso mesmo. No expurgo. Que vai acontecer o que ali naquele expurgo? A limpeza. A limpeza, perfeito. Limpeza e desinfecção também. Beleza. Aí depois vai para onde o material? Acho que não. Oi, Lê. Depois vai para onde o material? Eu não estou ouvindo, tá? Para o centro de materiais para ser esterilizado. Ó. Oh, meu Mas tem Deus, um eu tô nome? abrindo. Gente, só um pouquinho, me perdoem aqui que eu tô abrindo um negócio. Peraí, só um pouquinho. Eu vou voltar para abrir aqui para mostrar para vocês a imagem, porque aí ajuda a fixar também, tá bom? Só um minutinho, paciência, né? Aqui. Ó, pra vocês guardarem. É assim, também é um assunto novo, né? Tá vendo essa imagem? Para vocês guardarem. Vocês estão conseguindo ver? Então? Natália, não abriu aqui para mim. Ainda Não tem não? imagem aqui também, não. Tá, peraí. Deixa eu abrir aqui. Área de trabalho. É a fotinha que eu já mostrei, vou mostrar de novo, tá? Só um minutinho, por favor. O material, vocês falaram certinho, entra pelo expurgo, são janelinhas, tá? A gente não entra dentro do setor, a gente leva até a janela. Tem lugares que tem que tocar a campainha, aí tem uma campainhazinha lá, e você toca, e aí o pessoal vem pegar, o profissional de dentro da CME. Então, vou voltar aqui, né? Vocês falaram certinho, ó, recepção e expurgo, área de limpeza, tá. Aí vem, depois que é lavado o material, ele passa para a área do preparo, não é? Então, ele foi lavado, se tiver que fazer alguma desinfecção. Aí, o que é o preparo? O preparo vai ser a verificação se há algum dano nesse material, como eu falei, para vocês guardarem bem essa imagenzinha aqui. Oi? Seria em inspeção? Também, inspeção também, é a mesma coisa, é verificação e inspeção também, tá correto. Isso aqui que ela tá fazendo, tá vendo, ó? Tá tudo no balcão, aí ela passa, ó, vendo todos os materiais, aí ela olha se há algum dano no material e se há também sujidade no material. Se houver, tem que voltar lá para a área de limpeza, tá certo? Geralmente passa de um setor para o outro por janelinha, sabe? Janela, ou pode ser, depende como a estrutura física que eles escolhem. Porque quem está trabalhando nessa área aqui, assumiu o plantão hoje aqui, ela também não vai estar lá na área de limpeza. Isso é diferente numa unidade básica de saúde. Eu estou falando de hospital, tá bom? Porque às vezes no hospital, lá na unidade, quem lavou, vai lá, lava, põe pela janela, ele mesmo vai do outro lado, pega, né? Tira a roupa toda, vai lá, pega, seca e faz o pacote, faz tudo. Mas no hospital não, cada um está no setor, vai ficar lá. Quem está na limpeza, está na limpeza, quem está na inspeção e preparo
O que é o preparo? É inspeção e preparo. Vai preparar as caixas e os pacotes para a esterilização, tá? Aí depois vai para a parte de esterilização, que é nas autoclaves, né? Aí tem lá várias autoclaves, temos várias autoclaves, e ali acontece a carga na autoclave, e aí vai ser toda a esterilização feita, e depois que sai da autoclave, vai para a sala onde guarda os materiais esterilizados. Então, esses processos. Então, esse fluxo do material tem que ser unidirecional. Então, começa lá na limpeza, no expurgo, onde é entregue os materiais sujos, faz a limpeza, passa para a inspeção, ou que seja verificação, o preparo, né, o empacotamento, e aí a gente tem essa parte de esterilização e depois a guarda dos materiais e para a distribuição. Que aí o pessoal vai vir dos setores também buscar o material que é do seu setor, quando já é separado, gosta de commodities, que tem os nomes, né? Ah, é lá daquele setor tal, então tem nomes nos materiais do setor, tá bom? Então, o fluxo seria esse do material, ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui? Ah, então tá bom, maravilha. Ok? Então, a gente vai tratar ainda amanhã, ó, sobre o processamento dos artigos. Então, amanhã a gente vai ter a exposição das plantas, mas eu vou tratar também sobre como que é o processo, que é essa parte que eu tô falando para vocês. E também temos aí até sexta-feira ainda esse material sendo exposto para vocês e sendo aí passado para vocês, ok? A gente vai tratar esses dias da CME exclusivamente, tá bom? Tranquilo? Todo mundo de olho nos slides. Ô, gente, vocês são engraçados. Mas ok, vamos lá então. Nós vamos agora para o nosso exercício do SAEP. Pode ser? Ou vocês querem uns 5 minutinhos? Ou a gente pode continuar seguindo o exercício do SAEP? Oi? Podemos fazer? Oi, começar o exercício? Eu vou fazer no caderno, tá? Não, eu vou explicar. Eu quero saber se eu posso começar. Pode, Fica tranquila. por mim sem problema. Pode começar, gente? Pode? Eu quero saber se ficou alguma dúvida do que eu tratei. Tá bom, obrigada, Letícia. Dúvida não, Natália, mas é assim, cada aula são coisas novas, né? Então, para guardar, eu acho um pouco... para mim, fica difícil para lembrar disso depois. Será que lembra? Claro que lembra. Ai, meu Deus. Claro que lembra, Renata. Gente, central de material e esterilização, uma coisa vai encaixando na outra. Não tem como, Você vai pensar em cirurgia, você vai pensar em quê? Instrumental. Vai pensar em instrumental, vai pensar em quê? O mapa mental. Vamos buscar lá, ó. Pensa em cirurgia. Pensa o quê? Que vai fazer cirurgia instrumental. O instrumental, para chegar até ali, passou por onde? Pela CME. A gente faz um link da coisa, tá bom? Teve os vídeos também. Então, vamos aí para o nosso exercício. Como acontece? Eu vou abrir aqui o caso clínico para vocês e a gente vai ler juntos aí. E depois, eu vou disponibilizar também esse caso clínico e depois a gente abre o SAEP para vocês entenderem que não dá para fazer o exercício sem ter um paciente, né? Tá? O caso clínico eu vou deixar lá também na nossa pastinha. Houve um equívoco da minha parte na numeração das aulas, gente, porque acaba que os dias que vocês fizeram atividades, eu acabei não pontuando como aula e acabei me perdendo um pouquinho, tá? Desculpa aí, mas é aula 15 hoje, tá? E se teve algum problema de entendimento, vocês me chamem que eu também passo para vocês. Posso ir para o caso da paciente?
paciente de sexo feminino, 34 anos, queixa principal. Então, ela chegou no serviço com dor abdominal há um dia. Ela vinha, né, com a dor. Aí, qual que é a história da moléstia atual? O paciente refere que estava bem e há um dia começou a sentir dor em cólica por todo o abdômen, grau 8. Então, utilizando a escala de dor de 0 a 10, tá? Acompanhada por parada de eliminação de gases e fezes. Relata 2 episódios de vômito nas últimas horas. Então, a gente tem aí, né, um quadro do que ela contou da história da moléstia atual, da doença, do que levou ela até o serviço. E aí vem o interrogatório sistemático, né? Ela nega qualquer outro sintoma relacionado ao aparelho digestivo e demais aparelhos, quer dizer, ela não tem histórico de outras doenças, né, que possam levar a esse quadro. Aí ela tem esse G0, P0, A0, eu não sei aqui, gente, o que eu acho que é gestação, parto, aborto, acho que é a história ginecológica dela, tá? A data da última menstruação, 15/10/2016, nega hemotransfusões prévias, refere cirurgia gástrica por úlcera duodenal, isso sim que é segundo informações colhidas há 4 anos em Salvador, apresentou cartão vacinal completo, nega diabetes, méritos e também hipertensão arterial sistêmica, tuberculose ou neoplasias. Então, ela nega todas essas patologias aí, tá? Antecedentes familiares, não tem ninguém na família com hipertensão e diabetes, não há. Hábitos de vida, refere ser heterossexual, possui parceiro fixo há um ano e faz uso de preservativo. Gente, isso aqui é um tipo de anamnese que é feito, né? Conhecendo aí, dando aspectos gerais para a gente conhecer um pouco o paciente. Então, os dados vitais, a pressão arterial, né, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a temperatura axilar. Pelos e fârinos, né? Fârinos são aqueles pelos no nariz, né? A gente tem pele de coloração, textura, elasticidade, mobilidade, espessuras normais, turgor diminuído. É a elasticidade da pele que está diminuída, tá? A pele pode estar desidratada, ressecada, que a gente chama de xerodermia. Cabeça e pescoço, crânio normocefálico, sem tumorações, lesões e regiões de hipersensibilidade, pupilas isocóricas, ouvidos, nariz. Então, aqui eu não vou ler tudo, mas os termos que vocês não conhecem, vocês busquem também aí para tá conhecendo. E aqui vem tudo, vem falando do aparelho, faz um exame completo da paciente, né? Não foi só na causa, foi ver todo o histórico da paciente, todos os segmentos fisiológicos do corpo dela. Então, tanto questões neurológicas, o aparelho ginecológico, porque suspeita-se também, né, pelo fato de ser ali obstrução intestinal, de algum tipo de doença também, que pode ser aí de origem sexualmente transmissível, não sabemos qual que seriam os complicadores que poderiam haver. Então, aí foi pedir solicitados exames para ela, né? Aqui foi usados, pediu HB, HT, leucócito, placetas, ureia, creatinina, sódio, potássio, beta, também para ver se não é caso de gestação ou, né, um caso de abortamento. Aí foi feito uma radiografia simples do abdômen, e aí já dá para ver algumas imagens, olha, tá? Que aqui é o que denota a obstrução, os pontos, né, obstrutivos, que aqui está sendo sinalizado. E aí a gente vai ter aqui também, qual que foi o diagnóstico final? Abdômen agudo obstrutivo. E vem aí quais as condutas que vão ser realizadas, tá? É uma paciente que fez uma laparotomia exploratória, então esse aqui é o procedimento cirúrgico. O achado intraoperatório inicial confirmou a presença de obstrução completa de íleo, então estou falando qual foi o segmento. E aí a gente tem, né, aqui são os vídeos, tá? O link dos vídeos que eu passei para vocês hoje. Aí esse é o caso clínico dessa senhora de 34 anos, ok?
Vendo esse caso clínico, aí a gente consegue dar uma olhada melhor no SAEP, porque é muito difícil a gente guardar alguns itens se nós não tivermos o paciente propriamente dito. Então, a gente tem aqui o SAEP, que é o que foi uma solicitação de vocês, para a gente estar fazendo junto, que está nesse documento da Unifesp, né? Que, falando sobre a cirurgia segura. E aí é o SAEP para o preenchimento. Tem os termos que nós comentamos, os termos, e aqui está o SAEP. Então, vamos lá, meninas. Quem está com o seu SAEP pode estar aí já fazendo, se desejar, ou faz as suas anotações e depois você vai estar fazendo. Quando eu pego aqui o nome dessa paciente, vocês podem inventar o nome que vocês quiserem, porque lá não tem. Então, vocês podem pôr o nome da paciente de vocês, qual que vocês quiserem. Unidade de internação também pode ser no hospital que vocês desejarem. Aqui no caso, já está sendo da Unifesp, mas vocês podem colocar unidade de internação, clínica médico-cirúrgica, ou PS também, o leito que ela está ocupando, e aí vem idade, mês e gênero. Qual que é a idade dela? É 34? 34. 34 anos, não tem a data de nascimento. Qual o gênero? Aqui é o que, gente? Masculino. Masculino. É? Feminino. Tá, então a gente vai marcar qual que é o masculino e qual que é o feminino. Ah, tá? não, tá errado. É. Uhum. Aqui a primeira figura é qual? É feminino. Hum. Ficar chutando não vale, né? Não sei, não lembro. Tá, então vocês vão fazer uma investigação, porque isso também ajuda no processo de estudo, tá? O leito e a data. A data vocês colocam no dia que vocês fizerem o preenchimento do documento, tá? Se for hoje, vocês coloquem hoje. Diagnóstico médico. Então, teve o diagnóstico médico, gente, só vai para a cirurgia, às vezes tem uma questão investigatória, mas já pelas imagens o médico já havia concluído, não foi? Qual que foi o diagnóstico? Vamos voltar lá? Vocês querem ver de novo o documento? Vamos ver qual foi o diagnóstico. Eu vou abrir lá para vocês verem, que tem o diagnóstico lá. Depois dos exames, ele concluiu qual que é o diagnóstico da paciente? Tem? Abdômen agudo obstrutivo. Exatamente, isso aqui é o diagnóstico, tá? O médico Depois já olhou o dos exame. exames, o médico já concluiu. Então, aqui é o diagnóstico. Ótimo, então vamos voltar lá no SAEP. Então, aqui eu já tenho o diagnóstico médico. Qual que era a cirurgia prevista, gente? Quem lembra aí? Laparoscopia. Isso, exatamente. Laparoscopia laparotomia, né? Laparotomia. Peraí, deixa eu ver, agora até eu me bananei. Peraí. Foi uma laparotomia exploratória, se eu não me engano. Laparotomia, tá? Laparotomia exploratória. Aí seria a proposta inicialmente, né? Para verificar e ver qual que vai ser aí a conduta, o que ele ia fazer e tal. Natália, Oi? esse diagnóstico é o mesmo dessa obstrução intestinal? Ou é diferente? Não, é diferente, é porque esse é abdômen agudo obstrutivo. Aí, como é que você falou o outro? Eu falei? Que você falou. Obstrução intestinal. Então não é só do intestino. Você pode, porque no caso é o ilho e tal. Pode-se falar, porque obstrução eu posso ter temporário, eu posso, entendeu? Depende, obstrução pode ser de várias causas, né? Entendeu? Mas Vários aqui, órgãos, ele você está quer falando dizer. que é um abdômen obstrutivo, né? Aí, o agudo obstrutivo. Então, Então, como que é isso? De qual parte que ele está falando? Tem alguma do parte que é... ilho, do Ah, o ilho, milho. do ilho, tá? Então, vamos lá. Vocês vão ler todo o caso e aí vocês vão ver direitinho. Lá tá dando toda a descrição.
Aí vem aqui, gente, a primeira questão da avaliação de enfermagem pré-operatória. Então, lembrando que a gente está ali, o SAEP, a sistematização da assistência de enfermagem pré-operatória, e ela começa, né, ali, antes do paciente efetivamente estar dentro do centro cirúrgico. Começa lá na unidade de internação. Então, essa paciente, ela pode ser internada aqui na clínica médico-cirúrgica, tá? E isso pode ser realizado aí, para ser realizada pelo enfermeiro, que é essa parte do SAEP, é do enfermeiro. Mas vocês vão fazer para vocês entenderem um pouquinho como é. Então, ele vai ver lá se tem doenças associadas. Será que aqui dá para a gente ver se tem? Ó, ela tem diabetes? Tem, gente? Ela disse que não. Nega. Ela tem hipertensão arterial sistêmica? Ela disse que não. Nega. Outras doenças? Também disse que não, né? Negou. Exatamente. Agora aqui está perguntando se essa paciente ela está em isolamento. Se ela tem algum processo, se ela está com isolamento de contato, se ela tem escabiose, se ela tem algum tipo de necessidade de estar em isolamento, tá? De contato ou respiratório. Então, pelo que eu não li todo o caso lá, depois vocês, quer dizer, eu não vi relatando isso. Mas, ou motivo específico que ela tem que ser isolada, porque aí vai ter que ter um manejo aqui, né? Lembra lá quando o paciente está em isolamento, quando ele vai ser transportado, que a gente viu na parte de transporte do paciente? Tem alguns critérios, né? Dependendo da patologia, se for doença aérea, como que o profissional tem que estar paramentado, como o paciente tem que estar. Então, aí a gente volta em umas aulas anteriores. Alergia, tal. Ela falou que tem alergia? Ela negou, né? Negou, tá? Aqui é para colocar se ela tem alergia a alguma coisa. Se ela fuma, né? Então, assim, tudo isso vocês vão dar uma olhadinha lá. E tem que saber há quanto tempo, quantidade. Se não tiver o dado, gente, não fiquem preocupados, tá? Ou se vocês quiserem inventar também, não tem problema. De repente, o paciente aí também traz outras imaginações para vocês. Etilismo, tá? Então, tudo isso. Por que será que é importante saber no SAEP se esse paciente fuma, se esse paciente bebe, se faz uso de drogas? Por que vocês acham que é importante? Se não quiserem falar, pode pôr no chat. Então, Renato, você colocou assim, é obstrução? Provável não, é uma obstrução mesmo, tá? Mas não sabe aonde, né? Exato. Não, no caso, Sabe-se que é ali no caso, abdômen, né? quando Mas não você sabe... colocou, é mais genérico, tá? Obstrução é porque está saindo fezes, né? Sim. Mas ali ele já colocou já mais específico no segmento que tá, né? Ou porque ele pensa que tá, porque quando abrir que vai ver, né? Direitinho. Ok? Por que é importante saber se esse paciente é etilista ou tabagista, gente? Por que vocês acham? Na minha opinião, Natália, eu acho que é por causa de complicações. Exatamente, exatamente. Por causa de complicações. Perfeito. Que a gente estudou, não foi? Complicações dentro da sala operatória ou complicações no pós-operatório imediato ou também até no pós-operatório mediato ou tardio. Qual tipo de complicação vocês acham que poderia trazer uma pessoa etilista ou tabagista ou que faz uso de drogas? Nós temos os desconfortos que já são conhecidos, né? Questão de desconforto respiratório. Eu acho que pode trazer uma parada cardiorrespiratória. Pode trazer uma parada cardiorrespiratória devido a, por exemplo, a pessoa tem um enfisema pulmonar, ela fuma há 30 anos, ela já tem um padrão respiratório já deficitário, deficiente perto de uma pessoa que não fuma, concorda comigo? Então, às vezes, o aporte de oxigênio vai ter que ser um pouco melhor durante o transoperatório, não é? Tudo isso tem que se pensar.
Quando a gente fala também do uso de drogas, o que vocês acham que remete, além, lógico, da parada cardiorrespiratória, mas vamos pensar um pouco mais aí. Faz uso de álcool e drogas. O que vocês acham que isso pode acarretar para um paciente no pré-operatório aí? Ou para que ocorra no momento ali da cirurgia? Eu acho que tem a ver com o sistema nervoso central. Pode ser. Porque essas drogas e bebidas, elas agem lá, né? Então, pode ser que ocorra alguma complicação bem séria devido a isso. Sim, mas a coisa principal é que você vai precisar de doses maiores, né? Assim, porque esses pacientes, eles não têm a mesma sensibilidade que um paciente que faz uso de drogas. Às vezes tem que usar uma quantidade de anestésico maior para chegar a um ponto de sedação, porque a parte neurológica mesmo, ele já é tão estimulado com substâncias químicas em geral, que para atingir um nível de sedação adequado ou de anestesia, é necessário uma dose maior desses fármacos, o que pode levar à parada cardiorrespiratória, ao rebaixamento do nível do sistema nervoso central e dar muitas complicações, tá bom? Mas é esse caminho mesmo, viu? É Letícia, né, que estava falando? Não acredito. Isso. Então, a tipagem sanguínea... Ah, tá, pulei aqui. Ele está usando catéter venoso central? Intubação traqueal? Tá com catéter venoso periférico? Usa traqueostomia? Bem provável que ela, né, como ela entrou, ela entrou com quadro, mas ela ainda está responsiva, porque ela conseguiu fazer toda a parte da consulta. Então, é bem provável que seja só o catéter venoso periférico mesmo instalado ali na unidade. A tipagem sanguínea, gente, é importante, sim, nesse caso dela. Tem que ter reserva, sim, porque há risco de sangramento, né? E também, aí já tem que ver vagas de UTI, como que vai ser, dependendo ali da avaliação do médico, tá? Os dados da pressão a gente tem dela, pulso, tem, não tem? Tem, no caso clínico tem, aí vocês podem preencher, tá bom? No caso, não se aplica essa linha aqui, ó, ela usa incubadora de transporte? Não. Isso aqui tudo é pediatria, né? Perfusor, bomba de infusão, pode ser, oxímetro pode ser, ela também pode estar no umbu. Mas como eu volto a falar, a paciente ela está consciente, ela deu entrada no hospital, então ela provavelmente não está em insuficiência respiratória precisando desses equipamentos. Aí, ó, encaminhar junto ao paciente, prontuário, prescrição do dia, raio-x, ECG, tomografia, ressonância magnética e outros. O que vocês acham? Desses daqui, quais os exames que a gente deu lá? Prontuário, sim, ok. Prescrição do dia, sim, ok. Raio-x, ok. ECG, eu não vi nenhum tipo de relato lá no caso. Os outros são os exames de laboratório, né? Tá? Que vai estar dentro do prontuário também. Talvez nem seja necessário na rotina colocar aqui. E aqui vem a assinatura do enfermeiro e o corém dele, tá? Agora, o preenchimento aqui, vocês vão ler o caso e vão tentar preencher essas partes aqui. Que vocês não conseguirem, vocês me falem, não tem nenhum problema, tá? Aqui tá, já pode ser feito pelo profissional de enfermagem da unidade, no momento que o paciente vai ser encaminhado ao centro cirúrgico. Essa primeira etapa aqui ainda é na clínica médico-cirúrgica, na unidade antes do centro cirúrgico, tá? Então, você vai ver todos esses itens aqui, você vai pôr sim ou não. E aí, vocês podem escolher, se não tiver no caso, vocês podem aí pensar, não é, colocar hipoteticamente o que vocês acharem aí de interessante. Aí já vem o encaminhamento desse paciente, né? A verificação da segurança do paciente, a etapa 2, já vai ser realizada pelo profissional de enfermagem responsável pelo transporte centro cirúrgico. Então, vem o profissional lá do centro cirúrgico que foi escalado naquele dia para transportar o paciente, e aí ele vai preencher essa parte aqui, ó. Paciente confirmado? Sim ou não? Prontuário, exames conferido completo? Sim ou não?
paciente em maca, cama com grades elevadas, e esse documento aqui também tem que estar junto, né, que é o SAEP, tá? Faz parte dessa verificação que ele está fazendo, ele já está no checklist no próprio SAEP. Esse documento, ele é aberto lá na clínica médica cirúrgica. Aí vem aqui agora no centro cirúrgico. Como que vocês vão receber essa senhora? Aqui já vai ser a enfermeira do centro cirúrgico. Ela vai verificar todos esses itens aqui e fazer o checklist. Aí vocês podem elencar e colocar o que vocês acharem interessante, mediante o que vocês lerem no caso. Aqui dá para vocês fazerem também, só que aqui é do enfermeiro, né? Que é a avaliação de enfermagem. Aqui vocês não é necessário vocês fazerem, não. Aqui. Porque é tudo a visão do enfermeiro. E aqui também é o diagnóstico de como esse paciente entrou, também a parte do enfermeiro. E aqui é a prescrição também. Aqui a gente pode até ver juntos essa parte. Como que eu posso fazer essa parte aqui? Aí eu trago para vocês feita e a gente discute. Agora, essa parte aqui da sala de operação é o circulante, é o técnico. E aí vocês façam também. A anotação de enfermagem também vocês vão fazer, tá? Aqui embaixo, ó, do intraoperatório. Então, vocês façam uma anotação de enfermagem com os dados que vocês têm ali no caso clínico. E aqui é da recuperação pós-anestésica e aqui é do enfermeiro também. Vocês só não vão fazer, vocês podem fazer também essa parte aqui a anotação vocês também podem fazer, só não vai fazer onde está escrito que é do enfermeiro, tá bom? Porque fica mais complicado para vocês. Tá escrito embaixo, ó, quando é do enfermeiro. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Aí vocês não precisam fazer essa parte não, que eu vou fazer. Ó, aqui, por exemplo, ó, verificação da segurança do paciente, etapa 6, admissão do paciente na recuperação anestésica. Aí essa parte está escrito enfermeiro, vocês não precisam fazer, que aí eu que vou fazer. Tá bom? Tá combinado, gente? Alguma dúvida no preenchimento? Oi? Combinado, Natália. Se tiver alguma dúvida, pode chamar no chat? Pode chamar no chat. Agora, ou pode deixar. Aqui tá vendo, ó, por exemplo, aqui tá falando como que foi o achado no intraoperatório, ó. Teve a obstrução completa de íleo causada por uma massa resultante de aderência de algumas alças do íleo entre si. Na revisão da cavidade, tal. O médico aqui tá fazendo toda a descrição do caso clínico dela da cirurgia. E teve também encaminhamento, ó, da peça operatória também afastou a possibilidade de lesões anatomopatológicas, que é aquela parte do transporte que nós tratamos na sexta-feira, né, de materiais que são ali do centro cirúrgico. Ok? Então, seria isso. Vocês fazerem as partes que é do técnico de enfermagem e do circulante também, tá? Ô, Jennifer, desculpa, não entendi. Vou deixar, já vou colocar agora já, gente. Já coloco agora, já vou... Acabando aqui com vocês, eu já termino, eu já posto lá. Só se outro dia me deu um creque aqui, acabou que não deu para colocar logo em seguida. Só vou pedir para os colegas que são dos grupos de WhatsApp, que eu só vou conseguir colocar amanhã, porque hoje à noite eu vou passar no hospital e lá não tem Wi-Fi. Eu faço tudo no notebook, tá? Então, eu vou provavelmente conseguir postar só amanhã a aula, a videoaula lá no grupo do WhatsApp, certo? Sol, você ia falar alguma coisa? Eu ia. Depois você dá uma olhada, então, nos arquivos, porque você está falando que é aula 15, e eu olhei lá, mas é aula 14. Eu não sei, então, 14? É porque teve umas atividades que vocês fizeram que também acho que valeu como aula e talvez não tenha gerado arquivo. Então mas tá. tudo bem. Pode ser isso, entendeu, Sol? Porque teve aulas que foram vocês que fizeram tudo e não sei também. Mas beleza, não tem problema não. Fica tranquilo. Eu coloquei aula 14 lá, então qualquer coisa depois é só mudar.
Isso, faz essa gentileza. Obrigada, Sol, sempre me ajudando, né, Sol? Que top, vocês são top das galáxias. Posso parar a gravação? Alguma dúvida? Eu vou parar a gravação, então a gente continua aqui para ver se tiver alguma dúvida, eu vou tirando.